A gente continua falando de saúde. A morte do ator Tom Veiga, que interpretava o Louro José no programa Mais Você, levantou um alerta sobre o acidente vascular cerebral. Aqui em Alagoas já foram registrados 513 casos suspeitos de AVC esse ano. O Paulo teve um acidente vascular cerebral no mês passado. O susto foi grande. Uma dorzinha de cabeça assim, minha assim, ó. Foi só isso na cabeça. Uma dor de cabeça forte? Foi uma dorzinha de cabeça aqui. Aí eu disse, vou tomar remédio. Aí tomei um doce lá. Ela chamou a SAMU. Aí eu digo, eu não vou pra canto nenhum não. Vou pra canto nenhum, aqui tá bom demais. Deixa que eu vou ficar bom. Aí quando veio que não, a SAMU tava aí. Aí o senhor ficou internado 8 dias? Foi 8 dias lá. Uma das sequelas deixadas pelo derrame foi a boca torta. Agora ele segue no tratamento. Mas estou se sentindo bom. Está se recuperando bem? Estou, graças a Deus, meu Deus do céu. Mas está sendo medicado? Estou sendo medicado, é. O remédio de dieta, a mulher dos postos, veio para aqui, não foi? Veio para aqui me acompanhar, veio aqui para casa. Nem precisa ir lá, ela veio para aí, atende aí. Os irmãos Rodrigo, Jeanine e Juliette perderam o pai, o Júlio, também por um AVC. Na época, o Júlio tinha 46 anos. Ele se foi depois do segundo AVC. A gente foi à casa de uma vizinha. E aí, pouco tempo depois que a gente estava na casa da vizinha, ele alegou que estava enjoado. E aí me falou, Rodrigo, eu estou tendo um derrame, chama a Rosiette, que é minha mãe, né? Chama sua mãe. Aí eu coloquei ele aqui um pouco no ombro, coloquei sentado no chão da casa vizinha e as pessoas meio sem entender o que estava acontecendo. E aí eu saí para chamar minha mãe, para a gente pedir um socorro. E não teve tempo de despedida. Casos como esses são mais comuns do que se imagina. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, do começo do ano até o mês passado, mais de 78 mil brasileiros morreram em decorrência dos acidentes vasculares cerebrais. O caso mais recente e de grande repercussão foi o da morte do ator Tom Veiga, que dava vida ao personagem Louro José da TV Globo. Tom Veiga tinha 47 anos e foi encontrado morto dentro do apartamento onde morava, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O ator era o intérprete de um dos mais queridos e carismáticos personagens da televisão brasileira, o Louro José. Meu papagaio mais amado, meu filho, na verdade. Ah, coisa boa! Tom Veiga trabalhou durante 25 anos com a apresentadora Ana Maria Braga. Os dois eram amigos e confidentes. O laudo do Instituto Médico Legal apontou que a causa da morte foi acidente vascular cerebral provocado por um aneurisma. Isso acontece quando há o rompimento de um dos vasos sanguíneos. Esse é um dos dois tipos de AVC. O isquêmico, que ocorre por um entupimento, uma obstrução da artéria, ou seja, a artériazinha, a veia, o vaso, ele é entupido e o sangue não passa, aquela região que não recebe suprimento, nutriente, ele morre. Esse é o mais comum, acontece em 35% dos casos. E o outro menos frequente, que é o AVC hemorrágico, que ocorre em 15% dos casos, ocorre por uma ruptura de um vaso. Então, aquele vaso é rompido, extravasa, inunda o tecido cerebral e os ventrículos e o espaço subaracnoide. Dos AVCs hemorrágicos, em torno de 2% são por aneurisma. O que são isso? São malformações em alguma partezinha da artéria, que são pontos de fragilidade que formam umas bolsinhas, que são as aneurismas. Essas bolsinhas podem, em algum momento, nunca romper. Geralmente são assintomáticos, não tem sintoma nenhum, a não ser que ele vá crescendo e comprima alguma estrutura ou que ele rompa. Quando ele rompe, ele dá sintomas de AVC hemorrágico, que o mais clássico de apresentar no paciente é uma cefaleia, uma dor de cabeça intensa, súbita e estrondosa. Que 50% dos pacientes podem, em 30 dias, ter uma evolução grave a óbito, ou aqueles pacientes que não chegam nem a ir ao hospital. O AVC hemorrágico foi justamente o que o ator Tom Veiga teve. Isso, como causa de aneurisma. Eu não sei se ele tinha pressão alta, porque assim, desses 15%, a maioria são de causa por uma pressão não controlada em idosos e uma pequena parcela de causas genéticas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência em Alagoas atendeu 513 pacientes com suspeita de AVC somente este ano. A doença é silenciosa, por isso é importante adotar alguns hábitos que podem preveni-la. Se tem na família alguém que teve, em primeiro grau,
um pai, mãe, irmãos que teve história de aneurisma, é importante investigar. E aliado a isso, é importante os fatores de prevenção. Controlar a hipertensão, diabetes, colesterol, sedentarismo, são coisas importantes que fazem como prevenção tanto do isquêmico como também do hemorrágico, por hipertensão ou por um possível aneurisma que a pessoa tem e não saiba. Os médicos também alertam que o AVC é uma doença hereditária. Os filhos do Júlio, por exemplo, passaram a se cuidar melhor depois da morte do pai. Tomo a medicação, né, todos os dias pela manhã. Estou mais cuidadosa agora, né? Antes eu não era tanto, mas realmente a gente tem que se cuidar. E aí eu estou, na verdade, tomando os remédios todos os dias, certinho. E recentemente eu tive um susto, né, de madrugada. Eu desmaiei e aí ainda a gente está investigando para ver o que foi esse desmaio. Mas imediatamente a gente já liga a questão do meu pai, e aí já vem aquele medo, né? Porque como ele foi muito jovem, né? Então a gente fica nessa tensão. É preciso se cuidar, né?